Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Sejam mais uma vez todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. E mais uma vez vamos buscar reflexões em torno de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu o capítulo 8, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E mais especificamente vamos ao capítulo que caiu no dia de hoje, Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Que é o item 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, e capítulo 5, versículos 29 e 30. Eu vou seguir então lendo os próximos itens, que são bem interessantes e esclarecedores, não é? Quanto à palavra de Jesus. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção de certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo para o indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal e os próprios homens utilizam as coisas más ou vis. Se assim é, dir-se-á,
O mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem por outro lado de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornam felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai, e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Eu gostaria de retornar reflexão em alguns pontos dos nossos itens. Então, ele começa falando, não é, do escândalo no sentido vulgar, no sentido social, digamos assim, né? Aquilo que corresponde aos valores morais de uma determinada sociedade, de um determinado momento. E nós sabemos, não é, principalmente lendo as obras básicas, que esses conceitos mudaram, essa visão mudou com o tempo, né, do que era no tempo de Kardec e o que é nos nossos dias. Aquilo que era escândalo ao nível social na época de Kardec já não é mais hoje. Não é? Muitas coisas que até não muito tempo atrás eram consideradas escândalos e eram consideradas até mesmo amorais, hoje já não são mais. Basta a gente ver as nossas redes sociais, as mídias sociais e tudo que está acontecendo no nosso dia a dia hoje. Né? Inclusive crimes, não é? E que eram considerados hediondos, hoje muitas pessoas já questionam todas essas coisas. O mundo foi evoluindo nesse sentido. E não venho aqui, não é, considerar se evoluíram para melhor ou para pior, mas evoluíram e se modificaram. Mas ainda se tem muitas vezes esse conceito de escândalo do ponto de vista social, não é? E varia de cultura para cultura. Não é? E daí que muitas vezes vêm os julgamentos, as fofocas, não é? E aí isso me remeteu à parte, então, bom, se o seu olho é motivo de escândalo, é preciso arrancá-lo, não é? Então aquilo que a gente vê no outro, nos atos do outro, e muitas vezes critica, mas critica como forma de julgamento, não é? E às vezes as pessoas saem inclusive falando umas para as outras. Então, isso muitas vezes é o que a pessoa vê como escândalo, não é? O que o outro está fazendo. Quando, na verdade, o escândalo está em mim.
Eu não deveria estar julgando o outro, como Jesus nos ensinou, não é? Numa das suas parábolas, então, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Então, eu não tenho condições de julgar os atos do outro, não é? Enxergá-los como escândalo, porque eu tenho meus próprios defeitos. Ou seja, eu tenho que olhar para os meus escândalos no sentido evangélico, que é o que a mensagem nos traz, que é o que Kardec nos traz. Não é que são as minhas imperfeições, o mal que está dentro de mim. Não é? E claro que a ideia não é nos colocar para baixo, não é? A ideia não é fazer com que nos sintamos mal, mas olharmos sim para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades e muitas vezes para o mal que existe dentro de nós. Muitas pessoas entre os espíritas não gostam de falar em mal, né? Elas colocam que não existe o mal, não existe uma pessoa má. Existem pessoas imperfeitas, existem pessoas ignorantes, não é? Trazendo o que nos foi ensinado, né? Que o espírito é criado simples e ignorante. Então muitas pessoas não acreditam que exista o mal, existe a ignorância, não é? Aqui ele está nos falando de mal, não de ignorância. Ele fala do mal que existe em nós. Então, tratar como ignorância apenas, muitas vezes é uma forma de amenizar o mal e de amenizar a crítica que nós devemos ter conosco, não com o outro. Então, olhar para o problema do outro é o escândalo, não é? Tem que olhar para o mal moral que existe em mim. E isso é um exercício de humildade que devemos fazer e é o que vai nos permitir evoluir. É o que nos permite nos aperfeiçoar. Olhar o mal que ainda existe dentro de nós. Olhar o que eu ainda estou fazendo de mal. E sim, com essas palavras, o que eu ainda faço de mal. Porque e nós sabemos por nós, se nós formos fazer uma reflexão profunda, muitas vezes nós não ignoramos a lei de Deus, as leis de Deus. Nós não ignoramos essas leis que são da natureza, que são universais. Mas mesmo assim nós fazemos o mal. E não é então por ignorância. É por ainda não estarmos nos comprometendo com uma mudança verdadeira de comportamento. Porque implica em questões profundas, sim. E é difícil para todos nós, sem dúvida alguma. Para nenhum de nós vai ser fácil. Mas é extremamente importante para nós que já conhecemos a palavra de Jesus, o Evangelho, fazermos esse exercício. Olharmos para nós e não para o outro. E o item 14 aqui, né, que eu fui lendo do item 11 até o item 17, no item 14, então, ele fala: é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. O que ele nos traz nesse item que nos fala, não é, em torno do Evangelho? Quando estivermos prontos, quando nós compreendermos o que se passa dentro de nós, nós sairemos do mal, buscaremos o remédio. Então, se nós ou outra pessoa ainda não saímos desse comportamento vicioso, ainda não conseguimos nos modificar, é porque nós ainda não compreendemos por completo o que se passa dentro de nós. O que precisa realmente ser modificado, que nos motiva internamente a repetir aquele comportamento. De uma forma mais dura, nós podemos dizer: não sofremos ainda o suficiente. Porque quando nós estivermos cansados de sofrer no mal, como ele diz aqui, nós vamos procurar o remédio no bem. Então, todo aquele que ainda não saiu do sofrimento e não deixou de cometer erros, é porque ainda não sofreu o suficiente a ponto de compreender o que o leva àquela atitude e mudar. E ele nos traz aqui claramente: punem a si mesmos pelo contato com o seu vício. Então,
Aqui ele traz uma informação que eu considero extremamente relevante. Não é Deus que nos pune. Se Deus é bom e justo e amoroso, por qual razão ele nos puniria, ele nos castigaria? Não é o propósito de Deus. Por isso ele criou leis que Jesus veio nos ensinar, né? E dentro dessas leis, então, não é, como muito já foi falado por tantas pessoas diferentes, existe a lei de causa e efeito. Ou seja, nós não precisamos de um Deus punidor, não é Deus que está nos castigando, determinando as nossas punições, somos nós mesmos. A partir dessa lei, que é a lei de causa e efeito. Então, somos nós que punimos a nós mesmos. A partir da nossa consciência, tudo está gravado em nós, todas as nossas atitudes e também o que nós aprendemos. Então, tudo isso que nós aprendemos com o Evangelho está gravado dentro de nós. E é essa incongruência entre o que nós aprendemos, o que nós sabemos que é certo, o que nós sabemos que é a verdade, e aquilo que nós de fato fazemos, que nos gera sofrimento e punição. Portanto, para não haver a punição, é preciso haver uma compreensão do que se passa conosco, clarear o que o que seria essa incongruência, clarificar na nossa mente o que seria essa incongruência, para podermos modificar. Aproximar aquilo que nós conhecemos da palavra de Jesus, do que nós conhecemos que é a verdade, o caminho moral que deve ser seguido, aproximar tudo isso do nosso comportamento. Ou melhor, aproximar o nosso comportamento disso que nós conhecemos. Compreendendo esse processo e aquilo que precisa ser modificado no nosso comportamento para nos aproximar do comportamento que o Evangelho nos ensina, alivia o sofrimento. E aí não precisamos mais de punição, mas somos nós que punimos a nós mesmos nesse sofrimento que é cotidiano, que é diário. Porque aqui ele traz também, no item mais adiante, no item 16, não é? Quando ele fala, mas ai daquele por quem o escândalo venha, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. Isso vale também para as leis dos homens. Mesmo aquela pessoa que cometeu um ato de forma inconsciente, mas fez mal, ela deve ser punida sim. E se ou vai ser punida pela sua própria consciência ou pelas situações da vida. Não é? No futuro, quando nós passamos de uma existência corpórea para outra, nós vamos ser punidos pela nossa consciência. O processo de desencarne e o processo no plano espiritual após o desencarne vai se encarregar de clarear na nossa mente todos os processos vividos e aquilo que precisa ser modificado. E a partir disso, muitas vezes, surge o sentimento de arrependimento e culpa. E é esse sentimento de arrependimento e culpa que vai nos levar a uma punição. Muitos de nós vamos exigir a punição. A nossa consciência pede por isso, como uma forma de alívio. É o remédio. Não é? Mas isso é após o desencarne, que nós vamos muitas vezes tomar consciência do processo que ocorreu. E, claro, quando eu digo isso, muitas vezes não é sem sofrimento, mesmo após o desencarne. Mas é o processo da nossa conscientização que nos vai fazer com que muitas vezes se gerem sentimentos e esses sentimentos então buscam por punição. Mas o que ele nos diz aqui é que deve haver punição. Ou seja, mesmo os crimes cometidos aqui merecem de punição, mesmo que ainda não haja consciência daquele que cometeu o mal. E isso me remete ao que se fala muito nos dias de hoje, que é injustiça social. Se fala muito que pessoas cometem crimes porque foram injustiçadas socialmente,
por conta da classe social, das condições econômicas, por terem vivenciado muitas dificuldades socioeconômicas, cometeram crimes por esta justificativa. E o que o Evangelho nos ensina é que não existe essa justificativa. A pessoa que faz o mal, ela merece punição, independentemente da justificativa. Então vamos refletir a respeito disso, não é? Daquilo que Jesus nos ensinou, e pensarmos principalmente nessas reflexões: o que eu estou fazendo, que tipo de comportamento eu estou tendo, porque muitas vezes nós nos focamos na questão do orgulho, do egoísmo, a vaidade, não é? Eu estou sendo vaidoso, orgulhoso. Qual é o caminho mais fácil para nós refletirmos e para nós até nos conhecermos, nos entendermos e nos modificarmos, observarmos o nosso comportamento, a minha conduta diária? O que foi que eu pensei, o que foi que eu disse, o que foi que eu fiz? E depois que eu refleti e lembrei o que foi que eu disse, que eu fiz, o que isso significa do ponto de vista moral? Qual o significado que isso tem? Eu estou me conduzindo de acordo com o que o Evangelho ensina? A minha conduta, o meu comportamento está sendo de acordo com o que Jesus ensinou? Sim ou não? E se a resposta for não, em que ponto eu estou me distanciando? Qual a minha atitude que está sendo tão diferente do que Jesus nos ensinou, do que o Evangelho apregoa? Em que ponto existe esse distanciamento? O que eu estou fazendo de diferente? Para a partir daí, então, começar a fazer novas escolhas e buscar um novo comportamento. Obrigada pela atenção de todos. Que tenhamos todos boas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site